Com os templos esvaziados pelo país, Gedel Tigueiros perdeu a condição de liderar o rebanho cada vez menor. A crise se instalou de tal modo, que nem mesmo pastores têm suportado a tirania do rei da obra. Hoje vou narrar mais uma carta de desligamento, desta vez, do pastor Jeová Anunciato Batista, sua esposa, irmã Isabel, e o casal de filhos, Israel e Ilana. O pastor atuou nos estados de Pernambuco e Ceará e foi professor seminarista no Manaim. Jeová é engenheiro eletricista, e sua esposa, advogada na área criminal. Afundada na maior crise de sua história, a seita cristã Maranata sucumbiu diante de crimes e heresias perpetuados pela liderança. Antes de narrar a carta de desligamento, uma breve introdução de apenas 30 segundos. Ao atingir 100 mil inscritos, estarei ao vivo com vocês. Então inscreva-se agora, e torça para nosso crescimento. Ao clicar no botão do like, a ferramenta Ripar ficará disponível, e você poderá ajudar nosso canal a atingir um público maior. Eu sou Sadraque, você está assistindo ao canal A Religião Certa. Antes de narrar a carta completa, eu separei alguns trechos em que o pastor revela as razões para deixar a seita gedeutiana. Ouça com atenção, e comente. A Igreja Cristã Maranata deixou de ser exemplo de fé e lisura, passando a ser um sistema hermético, fechado em si, onde decisões de um se impõem sobre todos. A liderança se estabeleceu num lugar de intocabilidade. Não posso mais compactuar com essa estrutura, onde homens ocupam o lugar que pertence exclusivamente ao Espírito Santo. Como professor de seminário, não posso ensinar doutrinas que não possuem respaldo bíblico. Não posso continuar sustentando um modelo que afasta as pessoas da verdade das Escrituras Sagradas. Misticismos infundados e revelações que suprimem o discernimento espiritual. Não suporto mais ser conivente com toda essa carga desigual. Bíblia fragmentada por interpretações distorcidas, e a própria Igreja, dia após dia, esvaziada de pessoas. Assiste-se, com pesar, à ruína do ministério, reduzindo pastores à mediocridade. Não podemos esperar pureza na Igreja quando a verdade é abafada em nome de uma falsa paz. Carta aberta de desligamento da Igreja Cristã Maranata. Ao Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata. Aos pastores da região Ceará. Aos amados irmãos da Igreja Cristã Maranata do Dias Macedo. Por Jeová Anunciato Batista, pastor. Fortaleza, 5 de maio de 2025. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, Oséias 4:6. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as, Efésios 5:11. Amados irmãos de caminhada, servos sinceros e corações que um dia comigo repartiram a fé. Dirijo-me a vós com reverência, amor e esperança. Escrevo estas palavras não movido por qualquer impulso de escândalo ou ressentimento, mas como um homem que, diante de Deus e da minha consciência, não pode mais permanecer em silêncio. Chegou o tempo de dizer com clareza e honestidade: estou, junto à minha esposa, Isabel Cristina Fernandes Aguiar Anunciato, e nossos filhos, Israel Aguiar Anunciato, e Ilana Sara Aguiar Anunciato, desligando-me da Igreja Cristã Maranata. Minha história com a instituição é longa e profunda. Cheguei a Maranata com apenas 17 anos, em 1983, ainda na aurora da vida, sedento por conhecer a Deus e de uma nova direção para minha jornada. Ali encontrei irmãos sinceros, experiências marcantes e o início de um caminho que trilhei com zelo e entrega. Fui levantado diácono em 1985, ainda solteiro, em João Pessoa, Pernambuco, e servi com alegria nessa condição na ICM Torre, João Pessoa, Pernambuco, ICM Prata Campina Grande, Pernambuco, e ICM Souza, Pernambuco. Bem como na ICM Montese, Fortaleza, Ceará, ICM Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Posteriormente, ungido ao Ministério da Palavra em 2005, e ordenado pastor em 2007 em Recife. Desde 2009, fui honrado em servir como professor de seminário no Manaim de Pernambuco e Manaim de Maranguape, no Ceará, ensinando nos períodos de principiantes até o 6º período nas mais diversas aulas de aplicação desde então. Durante todos esses anos, pastoreei diversas igrejas. Em Recife, Pernambuco, Setúbal, Engenho do Meio, Bongi, Vila dos Bancários, Coqueiral, e Cajá, em Vitória de Santo Antão.
Em Fortaleza, Ceará, Cidade dos Funcionários, Parque Água Fria, Messejana, Eusébio, Tapera, Tamatanduba, Maguari e Dias Macedo. Cada igreja, cada lar visitado, cada alma cuidada, foi parte da missão que abracei com amor no serviço ministerial. Entretanto, como servo e também como homem, jamais poderia permitir que a lealdade institucional suplantasse a lealdade à palavra do Deus vivo. Como engenheiro de profissão e pastor por vocação, ao lado de minha esposa, advogada criminalista, não dependemos dos recursos da instituição para nosso sustento. E essa independência nos permite dizer com liberdade o que pesa na consciência. Primeiro, um sistema onde a centralidade do Senhor Jesus Cristo foi substituída pela centralidade de homens. Com o passar do tempo, a Igreja Cristã Maranata deixou de ser exemplo de fé e lisura, passando a ser um sistema hermético, fechado em si, onde decisões de um se impõem sobre todos. A liderança se estabeleceu num lugar de intocabilidade. A crítica virou pecado, o questionamento virou traição, a dúvida sincera se tornou acusação de rebeldia. Não posso mais compactuar com essa estrutura, onde homens ocupam o lugar que pertence exclusivamente ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. O controle, a manipulação emocional e a vigilância sobre os membros e pastores têm produzido frutos amargos, que não refletem a liberdade do Evangelho e da Palavra de Deus. Segundo, doutrinas forjadas e interpretações subjetivas como padrão de fé. A fé deve ser construída na Palavra. E a palavra deve ser aberta, discutida, examinada, jamais instrumentalizada. Vi com pesar textos bíblicos sendo torcidos, sem se observar o contexto real no qual estavam inseridos, para justificar visões humanas, misticismos infundados e revelações que suprimem o discernimento espiritual. O lugar do ensino bíblico foi sendo substituído por códigos de conduta, disfarçados de espiritualidade, e da doutrina do medo, incompatível com a palavra viva. Como professor de seminário, não posso ensinar doutrinas que não possuem respaldo bíblico. Não posso continuar sustentando um modelo que afasta as pessoas da verdade das Escrituras Sagradas, da comunhão sadia com outros cristãos e da simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, práticas administrativas, morais e judiciais que ferem a consciência cristã. O acúmulo de denúncias, processos e escândalos envolvendo a liderança da Igreja Cristã Maranata, bem como os processos promovidos pela instituição contra aqueles que dela se afastaram e a denunciaram, não pode ser varrido para debaixo do tapete da espiritualidade. O silêncio cúmplice tem sido mais ensurdecedor que as acusações. A ausência de prestação de contas, de humildade pública, de arrependimento visível e de verdade exposta à luz fere o princípio de integridade ética e cristã. A Igreja, embora composta por pecadores remidos, não pode ser um abrigo para a impunidade. À luz destes fatos, com aflição e angústia em minha alma, não suporto mais ser conivente com toda essa carga desigual que me chegou ao conhecimento. Quarto, um chamado à liberdade e ao retorno à essência do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para a liberdade, Gálatas 5:1. Essa liberdade não é libertinagem, é maturidade. É a capacidade de discernir, de caminhar pela fé e não pelo medo. De amar a Deus e a Igreja sem amarras institucionais. De servir sem correntes e liderar sem dominar. Aos irmãos que permanecem, minha oração é que o Espírito Santo os conduza em discernimento, com coragem para olhar a verdade, mesmo quando ela dói. Não vos convido à rebelião, mas à reflexão. Que cada um examine sua fé não à luz de estatutos, mas à luz da palavra da verdade. Quinto, o exemplo dos bereanos. Inspirado pelo exemplo dos bereanos, conforme registrado em Atos 17:10-12, que receberam a palavra com avidez e examinavam diariamente as Escrituras para verificar a veracidade do que lhes era ensinado. Entende-se que é nosso dever como servos do Senhor Jesus não aceitar passivamente qualquer doutrina ou prática, mas confrontá-las com a palavra de Deus. Essa postura não é de insurreição, mas de amor e fidelidade à verdade eterna. O que mais fere é constatar a forma de como a doutrina tem sido deturpada, a Bíblia fragmentada por interpretações distorcidas, e a própria Igreja, dia após dia, esvaziada de pessoas, membros, de verdade e de propósito. Assiste-se, com pesar, à ruína do ministério, reduzindo pastores à mediocridade, impedidos de estudar livremente as Escrituras e privados de verdadeira comunhão com o rebanho que deveriam cuidar.
Um ambiente assim não apenas sufoca vocações, mas anula o futuro ministerial de qualquer homem sincero diante de Deus. Permanecer nessa estrutura é, simplesmente, inviável. Sexto, a culpa do silêncio. Quando a omissão se torna pecado. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Levítico 5:1. Este verso, ainda que inserido no contexto cerimonial da lei mosaica, revela um princípio eterno da justiça de Deus. A omissão diante do mal é pecado. Não se trata apenas de uma falha moral, mas de uma responsabilidade espiritual. Quando alguém presencia o erro, o abuso, o desvio e silencia, torna-se cúmplice pelo silêncio. A verdade não pode ser suprimida por conveniência, medo ou lealdade institucional. O que Deus exige de uma testemunha fiel é a coragem de declarar o que viu, ouviu ou soube, ainda que isso lhe custe a rejeição de homens. No texto, a iniquidade não está apenas no ato cometido por outrem, mas no ato de calar-se diante da injustiça. E mais, aquele que se omite sofrerá as consequências da sua iniquidade, não por ter cometido o erro, mas por encobri-lo com o véu da covardia ou da conivência. A palavra de Deus é clara: quem conhece o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Da mesma forma, quem testemunha o mal e não se levanta contra ele, carrega a culpa diante de Deus. No corpo de Cristo, não há espaço para cumplicidade silenciosa. Igreja não é instituição para proteção de reputações humanas, mas alvo de luz. E a luz, por natureza, expõe as trevas. Efésios 5:11. Não podemos esperar pureza na igreja quando a verdade é abafada em nome de uma falsa paz ou de uma fidelidade distorcida. Fidelidade verdadeira é a que se mantém diante de Deus, mesmo quando nos afasta das estruturas humanas. Portanto, declarar o que se viu ou soube não é delação, é obediência à verdade. O silêncio pode ser confortável, mas a justiça é santa. E todo aquele que se cala quando deveria falar, peca contra Deus, contra o próximo e contra a própria consciência. Pastor que vê e não repreende, liderado que sabe e não adverte, servo que testemunha e silencia, todos esses incorrem em culpa diante do Senhor. A omissão é o primeiro passo para o colapso da integridade dentro do corpo de Cristo. O Espírito Santo não unge omissos. Ele unge profetas. Sétimo, saio em paz, sem mágoas, com gratidão e esperança. Não renego as experiências que vivi, nem desprezo os irmãos sinceros que ali ainda caminham. Louvo a Deus pelos momentos em que, mesmo entre imperfeições, sua graça se manifestou. Mas agora, por obediência à minha consciência e à palavra de Deus, eu e minha casa seguimos outro rumo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15b. Nossa fé permanece firme no Senhor Jesus Cristo, nosso compromisso com o reino de Deus, inabalável. Onde houver espaço para o evangelho puro, a comunhão sincera, a liberdade cristã e a verdade, ali estaremos de portas e corações abertos. Oitavo, providências legais e proteção à honra. Por fim, deixamos claro que qualquer tentativa de retaliação, difamação, calúnia ou ameaça, seja velada ou explícita, contra nossa família, imagem, honra ou integridade moral, será devidamente denunciada e processada nas esferas civil e criminal, conforme os artigos 138, calúnia, 139 difamação e 140 injúria, do Código Penal Brasileiro. Qualquer dano à honra objetiva ou subjetiva, nossa ou de nossos filhos, ensejará ação de reparação por danos morais, sendo devidamente responsabilizados os autores individuais e ou a instituição na qual estejam vinculados, conforme os princípios legais da responsabilidade civil e os dispositivos da Constituição Federal. Nona. Solicitação formal com base na LGPD. Com base na Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, requeremos formalmente à Igreja Cristã Maranata, à sua liderança e aos seus órgãos administrativos a revogação de qualquer consentimento, tácito ou expresso, anteriormente concedido por nós ou por nossos filhos menores de 18 anos, para o tratamento de nossos dados pessoais. A exclusão imediata de todos os nossos dados, inclusive dados financeiros, registros históricos ministeriais, bem como os de nossos filhos, de quaisquer bancos de dados físicos ou digitais da Igreja Cristã Maranata, inclusive do Sistema de Gestão de Igrejas, SGI.
A cessação de qualquer contato, correspondência, inclusão em escalas ou compromissos de qualquer natureza por parte da ICM com nossa família. A resposta formal desta solicitação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 19, inciso 2º, da Lei Geral de Proteção de Dados. Palavras finais. Não nos desligamos do corpo de Cristo, desligamo-nos de uma instituição religiosa que, infelizmente, se afastou dos fundamentos apostólicos e bíblicos. Seguiremos firmes, servindo ao Senhor, buscando a edificação do seu reino, e permanecendo em comunhão com todos os que amam e vivem a sua palavra. A todos que nos desejaram bem, que oraram conosco, que confiaram no ministério a nós confiado, deixamos nossa mais profunda gratidão. Que a graça do Senhor Jesus Cristo os visite. E aqueles que desejarem manter comunhão, estaremos de portas abertas, como irmãos, em liberdade e sinceridade de fé. Com respeito, temor, verdade, amor e serenidade, em Jesus Cristo. Pastor Jeová Anunciato Batista. Isabel Cristina Fernandes Aguiar Anunciato. Israel Aguiar Anunciato. Ilana Sara Aguiar Anunciato. Tudo que o pastor Jeová declarou, tenho denunciado aqui desde sempre. Até quando você deixará de curtir sua vida, para viver a falsa obra revelada por Gedel Tigueiros? Aos desavisados, pense bem, antes de ser prisioneiro na seita cristã Maranata. Envie imagens de templos esvaziados, e também de sua carta de desligamento. Que Deus nos livre das seitas. Amém.